A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje é dia 17 de março de 2022 e março é o mês que nós estamos comemorando o mês das mulheres. E eu não queria deixar passar março sem poder também deixar uma palavra de Deus para todas as mulheres do mundo, tá bom? Então eu quero falar com você hoje sobre a palavra que está no livro de Provérbios 31, que fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubins. No coração do seu marido está nela confiado, e a nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade, adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória às suas vestes. E ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido que a louva dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu é superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Louvado seja Deus. Pensando no mês das mulheres e pensando em trazer para você hoje algumas passagens bíblicas importantes para nós, como mulheres, hoje defendendo o público feminino, não sendo uma feminista, mas defendendo o público feminino, eu queria falar com você hoje, trazendo para você a importância da mulher na sociedade cristã, a importância da influência da mulher dentro de um lar, a importância da mulher na vida dos seus filhos, a importância da mulher em uma sociedade. Eu fiz algumas anotações de mulheres que foram pessoas excelentes, mulheres que foram marcos e deixaram seu nome gravado na história. Eu vou falar rapidamente para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu quero deixar para você hoje aquilo que o Senhor tem falado comigo há muito tempo. E eu tenho tentado aprender, porque a vida é um aprendizado, né? Às vezes a gente acha que já sabe de tudo, já está pronto para viver, mas na verdade não é assim. Nós vivemos de aprendizado, o tempo todo estamos aprendendo, o tempo todo estamos mudando, estamos nos transformando num caráter melhor, estamos nos transformando na pessoa que Deus quer que nós sejamos. Então eu quero aproveitar a oportunidade de hoje para falar no valor que Deus dá para as mulheres. Eu quero falar para você hoje sobre os tipos de mulheres. E o título dessa mensagem é Mulher Virtuosa, quem a achará? Então, vamos falar de alguns tipos de mulheres? Temos aí mulheres de valor. Eu vou falar de algumas aqui, não está em ordem cronológica, então a gente vai para frente, para trás das épocas e aí não se apegue a isso, tá bom? Eu quero falar hoje com você sobre uma mulher que ela é um exemplo de mulher, é a Ruth.
ela era moabita. O povo de Moabe, ele foi conhecido por um povo que era adorador de outros deuses. A idolatria deles, elas não se baseavam apenas em práticas sexuais, mas também de oferecer pessoas como sacrifício. Eles matavam pessoas para sacrificar aos deuses deles. E a Ruth, ela veio desse povo. Ela era moabita e ela casou com o filho da Noemi. E ela ficou viúva muito cedo. Só que ela, como experiência, né? Ela teve a experiência que ela tinha com Deus, para falar assim, o que ela sabia de Deus. Hoje nós julgamos as pessoas que estão no mundo, nós falamos sobre as pessoas que não servem ao Senhor. E nós temos dois tipos de pessoas que não servem ao Senhor. Tem as pessoas que conheceram a Deus e pararam no meio do caminho porque acharam que aquilo não era mais importante. E tem as pessoas que não conheceram a Cristo como deveriam. Elas sabem que existe um Deus, até oram a Deus, mas a intimidade com o Pai é algo que não é qualquer pessoa que tem. E chegar nesse lugar é algo muito que requer e exige muito de nós. Para nós termos intimidade com Deus, precisa de entrega. E essa entrega nem todo mundo tem disponibilidade de dar. As pessoas ainda continuam na geração adâmica, tirando o controle de Deus das suas vidas. E a Ruth era uma mulher que ela não conhecia Deus. Ela vinha de uma geração totalmente idólatra, onde ela aprendeu práticas terríveis de idolatria. E a experiência que ela tinha de Deus era o seu esposo, que era o filho da Noemi, e a Noemi é sua sogra. E o seu esposo morreu, ela ficou só com a sogra. A Noemi voltou para sua terra natal, onde ela voltou viúva e sem filhos, né? Ela tinha um marido, tinha 2 filhos, voltou viúva e sem filhos. E a Ruth falou, para onde você for, eu vou. E o seu Deus agora vai ser o meu Deus. Que exemplo que a Noemi deu para essa mulher, para ela poder querer seguir a Deus, mesmo sem ser obrigada, sem participar desse povo de Deus. E ela foi eleita aí para ser nada menos, para ser a bisavó do rei Davi, que consequentemente veio da descendência de Jesus. Ela foi considerada na Bíblia como uma mulher leal, porque ela não abandonou a Noemi no momento de mais dor da Noemi. Ela era uma mulher virtuosa, porque ela era obediente, ela respeitava as pessoas, respeitava a hierarquia. Todos falavam bem dela. Não tinha mau testemunho, ela não dava mau testemunho dos seus atos. Era uma mulher excelente. Louvado seja Deus. Quando a Noemi falou para ela procurar um dos descendentes da família da Noemi para poder casar, a primeira coisa que ele falou é que ela dava bom testemunho e as pessoas falavam muito bem dela. Isso é muito importante, o caráter da mulher. O que é que estão falando de você como mulher hoje? Você é uma mulher virtuosa, é uma mulher que dá exemplo, você é uma mulher que, independente de credo, de religião, de qualquer coisa, o que as pessoas falam a seu respeito, o que as pessoas falam do seu caráter, o que as pessoas elas falam sobre quem você é como pessoa quando está no meio da multidão e quando está sozinha. Quem é você? O que Deus está falando a seu respeito? A Ruth, ela foi uma mulher exemplar nesse quesito. A próxima mulher que eu quero falar, que eu não vou estender muito, senão a pregação vai ficar muito longa, eu quero falar da Ana. A Ana, ela já era do povo de Israel, né? Ela já veio da descendência do povo de Israel. Ela foi casada com Eucana e ela ficou muito conhecida por ser uma mulher que orava. É uma mulher que orou, ela orou e pediu um milagre e Deus deu o milagre para ela. Deus prometeu a ela, Deus concedeu a ela aquilo que ela tanto sonhava, que era um filho, era o Samuel. E depois do Samuel, Deus deu mais 5 filhos para ela. Então o Senhor a honrou pelo fato dela estar sempre em comunhão e calada. Era uma mulher que as artimanhas dela de luta eram diferentes. Às vezes a gente quer lutar gritando, a gente quer lutar com nossa força, a gente quer mostrar para as pessoas quem nós somos, mas ela não.
ela se calou nos momentos de maior aflição. Ela foi oprimida por anos pela outra esposa do seu marido Eucana, a Penina. A Penina oprimia ela e envergonhava ela pelo fato dela não ter filhos. E ela orava, ela chorava nos pés do Senhor. E quando ela queria guerrear, ela corria para o lado correto, que é o da oração. Porque mulher guerreira mesmo é a mulher que bota o seu joelho no chão. Mulher guerreira não é aquela que grita, que fala alto, que esperneia. Mulher guerreira é aquela mulher que bota seu joelho no chão e leva suas causas aos céus, a Deus. E coloca os seus planos, os seus projetos e as suas dores, as suas angústias para Deus. Quando a mulher ela faz isso, ela é reconhecida nos céus. E o Senhor, ele pega e honra essa mulher de uma forma muito espetacular. Tem uma outra mulher, depois que eu vou falar sobre isso também. A próxima mulher que eu queria falar é sobre a Raabe. Raabe era uma meretriz. Meretriz, mais conhecida como uma prostituta, né? Na atualidade, no português atual. Porém, ela era uma pessoa de bom coração, né? Ela foi escolhida por Deus para poder ajudar 2 espias que Josué tinha enviado para visitar Jericó e conhecer, entender quais eram as artimanhas da cidade. E a Raabe, ela escondeu eles e Deus preservou não só a vida dela, como de toda a família dela. Raabe foi espetacular. Deus preservou a vida dela, da família, e ela foi a mãe do Boaz, que foi, para nós entendermos um pouco, a mãe do Boaz foi a esposa, o homem que casou com a Ruth, que foi a nora da Noemi. Então a gente já falou de Ruth. A Raabe, mesmo ela sendo do povo de Jericó, é uma mulher de Canaã. Outra mulher, né, que nós falamos aqui, sobre uma mulher que vem de um povo idólatra, um povo que sacrifica crianças, sacrifica pessoas. O povo de Canaã, eles tinham um hábito terrível de oferecer crianças aos seus deuses para poder conseguir bens, conseguir ganhar guerras, essas coisas. E eles tinham como cultura oferecer crianças. Práticas sexuais ilícitas, coisas terríveis que abominavam, envergonhavam o nome do Senhor. E também era um povo totalmente idólatra de todos os tipos de deuses, menos ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E a Raabe, ela foi poupada, e não só poupada, né? Porque ela foi honrada. O Senhor a honrou, abençoou, e ela foi uma das descendentes aí que foi protagonista da descendência de Davi. Depois dessa mulher, eu quero falar um pouquinho também sobre Débora. Essa mulher pra mim é um exemplo. Eu me espelho muito nela, porque Débora foi uma juíza. Isso para mostrar para os homens que Deus não escolhe homem ou mulher, ele escolhe pessoas que tenham compromisso. Por quê? Porque é uma mulher juíza, uma mulher com autoridade. Até agora eu tenho falado para vocês de mulheres casadas, mulheres que tinham compromisso com Deus, mas eram mulheres que elas vieram com um propósito de família, mulheres com valores de família, querendo filhos, mulheres que queriam ajudar a sua sogra, mulheres que faziam a diferença em seus lares. Mas Débora não. Débora, ela já foi diferente, ela foi uma juíza, ela julgava as causas, ela era uma profetisa. Nós temos o hábito de falar, né, que o homem é autoridade, e Deus, ele respeita a hierarquia. Só que quando não tiver homem para governar, o Senhor, ele usa quem ele quer. Assim como ele usou uma mula para falar com Balaão, ele usa uma mulher para governar. Se não tiver homem capaz, homem que se levante, coloque-se na posição. Ele levanta mulheres. Mulheres dispostas, mulheres que não tenham medo de enfrentar. E Débora era uma juíza, foi uma dessas. Ele levantou ela para ser juíza do povo e todos iam até ela para poder pedir para ela julgar, para ela profetizar, buscar algum ensinamento, alguma coisa que viesse de Deus. E o Senhor revelou a ela que daria a vitória para o Baraque, que era o
o rei na época lá do povo de Israel, e ele não quis ir. Ela ficou tão brava porque ele não quis receber de Deus a vitória que Deus estava entregando para ele, que ela falou assim, tudo bem. Ele falou, eu só vou se você for junto. Aí ele falou para ela falou para ele assim, tudo bem, você quer que eu vou, mas também a honra de matar o rei não vai ser sua. Uma mulher vai fazer isso. E foi impressionante, porque ele matou todo mundo, o povo, os soldados, eles guerrearam e ganharam a guerra. E conseguiram libertar o povo de Israel mais uma vez. Porém, uma mulher também virtuosa, uma mulher chamada Jael, ela foi responsável por matar o rei. Deixa eu ver aqui. Ela foi conhecida na Bíblia, a Débora, como uma pessoa, uma patriota, uma pessoa que lutava pela sua pátria, pelo seu país e pelo seu povo. Ela era corajosa e ela era muito sábia e muito mega extremamente inteligente. Então essas pessoas, as pessoas inteligentes, elas atraem pessoas pedindo conhecimento, pedindo ajuda, pedindo orientação. E Deus tinha dado uma sabedoria excepcional para Débora. Vou falar de uma outra mulher agora, excepcional também. Para mim, também um exemplo é a Leia, ou Lia, depende da tradução da Bíblia. A Leia, ela foi a filha mais velha do Labão, que era o tio do Jacó. Essa história aqui para mim, ela pega muito. Por quê? Porque o Jacó, ele tinha o nome de enganador, né? Jacó, ele é de uma época em que a Rebeca, a mãe dele, era muito pegado com a mãe, né? E a Rebeca usou de uma artimanha com Jacó para enganar o Isaac, seu marido, seu próprio marido. Assim, as coisas que algumas mulheres fazem decepcionam porque tem consequência. Deus, ele respeita a hierarquia, ele respeita a autoridade de um marido dentro de um lar, ele respeita tudo isso. E quando a Raquel, ela fez isso, tentando enganar o seu próprio marido para o Jacó receber a bênção, ela criou uma guerra entre dois povos, onde Jacó e Esaú, eles se tornaram inimigos no futuro, e o povo de Esaú, que é o povo de Edom, né? Foram um dos maiores inimigos, um povo que guerreou muito para matar o povo de Israel, que era da sua própria linhagem, né? Irmãos, praticamente. E foi tão terrível que ela fez, que ela teve que mandar o Jacó, que era o queridinho dela, para ir morar com o irmão dela, o Labão. Quando ele chegou na cidade, ele conheceu uma moça chamada Raquel. E aí, Raquel não, meu Deus, olha eu falando besteira, Rebeca. E ele conheceu a Rebeca. E quando ele conheceu a Rebeca, tô falando besteira, a Rebeca é a mãe dele. Quando ele conheceu a Raquel, ele se apaixonou pela Raquel, à primeira vista, assim, né? Ele chegou na região da Mesopotâmia, fugindo do Esaú, do seu irmão, e ele começou uma vida nova, começou do zero, né? E ali, Jacó achou que não teria consequência que ele fez. Mentiu pro irmão, mentiu pro pai, e roubou a primogenitura, né? Tomou a primogenitura do irmão. E aí, ele acabou que ele criou uma situação tão grande que virou inimigo do próprio irmão, causando aí uma guerra terrível entre famílias. E quando ele chegou lá na Mesopotâmia, ele encontrou a Raquel. E ele se apaixonou pela Raquel. Ótimo, maravilha. Ele falou pro tio dele que ele trabalhava pro tio dele em posse de terra, depois trabalhava mais 7 anos para ter a Raquel. E aí o tio dele falou assim, tio dele era enganador igual ele, né? O tio dele falou assim, tudo bem, não tem problema, eu te dou minha filha para casar. Só que depois chegou
Passados 7 anos, ele foi se casar, o tio dele deu uma festa e tudo maravilha, não é? Todo feliz que ia casar com a mulher de seus sonhos, a mulher que ele desejava em seu coração. Mas em nenhum momento você vê na Bíblia Jacó orando a Deus, pedindo a Deus para que abençoasse esse relacionamento. Você só vê ele querendo. Ele quer, ele vai atrás. E a Raquel feliz por ter sido escolhida, né? E aí o tio dele, que também era enganador, fez o mesmo que ele fez com o pai, enganou ele. E colocou Leia. A pobre da Leia entra na história sem nem ter culpa. Por isso que eu coloquei ela na minha lista de mulheres. Porque ela era a filha mais velha e o Labão falou pro Jacó assim: você acha que eu vou dar minha filha mais nova pra casar, sendo que eu ainda tenho uma mais velha? Como é que eu vou fazer isso? Vou deixar a menina solteirona em casa. E isso é complicado. Em nenhum momento a Bíblia diz que ela era feia. Só que cadê os pretendentes da mulher, as pessoas que ela vai casar com ela? Não sei o que aconteceu ali. Não sei se Deus que não permitiu, não sei. Eu sei que ela não tinha. E aí acabou que ele casou com Leia, enganado pelo seu tio. E trabalhou mais 7 anos para poder casar com a mulher que ele queria, que era a Raquel. Quando ele casou com a Raquel, a Leia era muito oprimida. Eu fico com muito dó dela, né? Ela passava por muita humilhação. Porque imagina você ser obrigada a casar com um homem que não gosta de você. E você ter que ficar com aquele homem e sabendo que ele gosta da sua irmã e que deseja ela todos os dias, casa com ela e ela fica humilhando você o tempo todo. Naquele momento, eu vejo uma mulher oprimida dos dois lados, né? Pelo seu pai, pela sua irmã, pelo seu próprio marido. Mas ela foi uma mulher que você pode ver na Bíblia que ela foi conhecida como uma mulher que aguentou tudo calada. Ela nunca reclamou, blasfemou. Ela sempre ficou calada diante do seu esposo. E o que eu acho mais lindo nessa história é que Deus entra no radar, né? O Senhor, ele julga as causas de todas as pessoas e eu amo isso em Deus. O Senhor, ele entrou no radar. O Senhor viu que a Leia era desprezada. Olha como a Bíblia cita essa mulher. Ele viu que a Leia era desprezada e ele honrou ela, encheu ela de filhos. Falou assim: você não gosta dela? Pois é dela que vai sair filhos para você. E ela começou a gerar. E ela teve uma vida próspera, uma vida abençoada ao lado do Jacó, sempre honrando ele como seu marido, e uma vida longa. Ela viveu com ele muitos anos. Já a Raquel, no parto do Benjamim, ela teve 2 filhos apenas, José e Benjamim, e no parto do Benjamim, Raquel morreu, foi enterrada no meio do caminho. Já Leia não, Leia viveu com ele a vida toda, até a sua velhice, companheira de Jacó, lado a lado, vivendo ali todas as coisas e os bens, os benefícios que Jacó alcançou. E no final ainda foi enterrada ao lado de Jacó e dos pais de Jacó, toda a família junto. A Raquel, ela não teve esse direito. Eu quero também falar rapidamente, porque o vídeo está ficando longo, sobre mulheres, 5 irmãs que foram honradas por Deus. Eu amei. A história delas eu conheci esses dias numa moça que foi, uma senhora, né, que foi pregar lá na nossa igreja. E ela falou sobre essas mulheres, eu fui um pouco mais a fundo para conhecer. É a Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Lá em Números 27 fala delas. Moisés, ele estabeleceu as leis e as regras. E sempre impondo que os homens estavam, né, acima. Então o filho mais velho herda a herança. E se o filho mais velho morre, o mais novo tem que assumir e tal. E nenhum momento fala de mulheres, nenhum momento fala de filhas. Aí tem essas 5 moças aí que tem o pai, e elas ficaram órfãos, o pai morre. E a herança delas, tudo que é delas vai ir para os outros, porque elas não têm direito. E elas se posicionaram. Porque mulher que entende o papel dela na sociedade, ela não se cala mediante as situações como essa. Elas se posicionaram, chamaram Moisés com muita sabedoria diante de Deus
Não foram fazer barraco nem brigar. Elas falaram, vamos conversar porque não tá certo. O nosso pai, ele tinha bens e nós não temos direito a nada. E exporam a situação delas. E aí ele pegou e falou para elas, muito justo o que vocês estão falando e eu vou consultar Deus. Deus achou tão lindo o que elas fizeram que Deus mudou a lei. A própria lei que Deus tinha imposto, Deus mudou a lei e falou assim, não, por causa delas, a partir de agora, todas as famílias que tiver mulher, que não tiver filho homem, elas vão ter o direito de herança sim. E Deus mudou a lei por causa delas. Então isso para mim foi excelente. Foi uma coisa que Deus fez assim, que eu fiquei encantada. Porque por você, mulher, Deus muda a lei, Deus muda a história, Deus muda tudo que ele precisar mudar. Deus muda cativeiro, Deus abre porta, Deus faz qualquer coisa. Quando uma mulher, ela está na sua razão, ela está debaixo da bênção do Senhor, ela está debaixo de oração. O Senhor move céus e terras por causa disso. E eu quero falar rapidamente, porque eu quero falar muito rápido, porque são mulheres que nós não devemos seguir o exemplo, tá? Que foram mulheres que deram exemplos muito ruins. Eu vou falar rápido de cada uma delas para poder não delongar muito. Eva desobedeceu uma ordem direta de Deus. Sara era incrédula. Ela riu quando o anjo profetizou que ela seria mãe. Rebeca, invejosa. Só queria ter filhos para continuar. Rebeca não. Oh, Jesus, olha eu de novo. Raquel invejosa. Só queria ter filhos para continuar desprezando sua irmã, a Leia. A Dalila, muito astuta, idólatra, armou uma armadilha para o próprio Sansão. Jezabel, essa assume um protagonismo maligno no povo. Ela influencia todo o povo de Israel para a idolatria. E ela mata profetas. E também ela mata pessoas inocentes. A Jezabel foi terrível, terrível. Ela é a própria encarnação de Satanás, né? E a Thalia, que é a filha da própria Jezabel, que também era tão ímpia e assassina como a própria mãe. E a esposa de Jó também, queria trazer ela aqui nessa história, porque era uma pessoa incrédula, né? Ela só adorou a Deus enquanto estava tudo bem. Quando as coisas pioraram, ela rapidamente mandou o marido dela amaldiçoar a Deus. Amaldiçoou o seu Deus e morre. Eu acho que isso foi terrível na vida de Jacó. Porque tudo que uma pessoa, independente se for marido, a pessoa precisa, é quando você tá no fundo do poço, vem uma pessoa terminar de empurrar e você cair. Mulheres, vocês são muito valorosas. A palavra de Deus, ela fala, mulher virtuosa, quem achará? Então a Bíblia, se você ler ela no contexto todo, no geral, desde Gênesis a Apocalipse, as mulheres, elas são citadas de uma forma gigantesca. As mulheres são lembradas, elas têm um papel importantíssimo na construção da história cristã. As mulheres que se posicionaram, mulheres que fizeram a diferença e mulheres que decepcionaram também. É importante sempre falar de todos os tipos de mulheres. E aí eu quero dizer para você qual é a sua posição hoje como mulher. Se você hoje está sendo virtuosa, que Deus te abençoe, que Deus te conserve assim, que Deus te instrua cada dia mais. Mas se você hoje ainda não conseguiu se posicionar diante de Deus como uma mulher virtuosa, busca isso do Senhor, se entrega ao Senhor, faça a obra de Deus e tenha uma posição cristã. Porque as pessoas, elas estão olhando para você. As pessoas, elas estão esperando algo de você. As pessoas, elas querem ver em você o exemplo de Cristo, o caráter do Senhor. Eu falei aqui de mulheres que veio da descendência de Abraão e mulheres que veio da descendência de povos idólatras. Como Raabe, como a Ruth, pessoas de povos idólatras, porque o Deus tem compromisso com pessoas que têm um compromisso com eles. É isso que eu queria trazer para você hoje, porque não é o povo da promessa como o povo de... Os judeus hoje eles faziam antigamente como a visão que Paulo tinha de que, porque eu sou escolhida, eu posso fazer o que eu quiser. Não! O Senhor honra quem quer compromisso com Ele. O Senhor honra mulheres virtuosas que cuidam das suas casas, das suas famílias. Dão exemplo do Senhor onde elas estiverem.
O Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar. Faça a obra do Senhor dignamente. Seja essa mulher virtuosa que o rei Salomão escreveu no Provérbios 31. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que você seja resplandecida da glória do Senhor. Que o Senhor encha você de bênção, de caráter. Transforme sua vida cada dia mais. Fica com Deus e a paz do Senhor.